Bom dia, Jedi, beleza? Vamos aqui fazer uma gravação de uma videoaula sobre corpos redondos, especificamente esferas, beleza? Antes de mais nada, deixa aí o seu curtir para nós aí, inscreve no canal, me ajuda aí para a gente divulgar bem e tá sempre ampliando nossos horizontes, beleza? Então vamos lá, vamos chamar aí a nossa vinheta. Bom, moçada, então vamos lá para a nossa aulinha de hoje, que é sobre esfera, né? E aí a ideia é passar aí para vocês esse período complicado aí, uma breve explanação. Chique? Bom, primeira coisa, vamos definir o que é uma esfera, né? E a esfera nada mais é do que você pensar na ideia de um ponto, né? E esse ponto está ligado a infinitos pontos aí no 3D, né? No espaço, e todos eles têm a mesma distância. Então a gente vai definir isso aí como sendo um raio, né? E esse raio aí é a distância que vai estar sempre igual entre o ponto C, né, que é o centro, e um ponto P qualquer pertencente a essa esfera. Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Você tem um ponto central, e aí você tem infinitos pontos aqui, e aí em toda a região espacial, onde essa distância a gente vai chamar de raio, beleza? Com relação à superfície esférica, a superfície esférica é essa casca, né? Essa partezinha que está envolvendo aí a nossa esfera, e a gente pode gerar essa esfera através você desenha um semicírculo, né? E esse semicírculo aqui a gente tem um eixo, e esse eixo a gente vai girar ele. Então quando a gente girar esse semicírculo em torno de um eixo, a gente vai ter um sólido de revolução, que é a rotação, né? Que é gerada por esse sólido, beleza? E aí, o importante é a gente saber quais são os elementos que tem numa esfera. Os elementos que nós temos na esfera são, primeiro nós temos o eixo, né, de rotação, e aí nesse eixo de rotação tem dois pontos aqui, ó, que nós vamos chamar de dipolo. Esses dois pontinhos aqui são as intersecções que existem entre o eixo e a superfície esférica. Com base nisso aí também nós temos alguns cortes que a gente pode fazer nessa esfera, uma secção, e essa secção, quando for exatamente aqui no meio dela, né, na parte central, passando pelo centro da esfera, a gente vai chamar de equador, e quando tiver cortes, secções paralelas a esse central, ou seja, essa secção perpendicular ao eixo, nós vamos ter aí os paralelos, tá? E nós temos também uma outra forma de fazer um corte, uma outra secção, só que passando bem exatamente aqui no eixo. E aí, nesse caso, quando passa pelo eixo, a gente vai chamar de meridiano. Isso tem muito a ver aí com a relação da geografia, ela usa bastante isso, o meridiano de Greenwich, o Equador, os paralelos, né, os trópicos aí. Então, beleza. Chique. Toda vez que a gente faz uma secção plana de uma esfera, a gente vai conseguir tirar aí como se fosse uma tampa, né, uma calota, e aparecem alguns elementos. Então, por exemplo, essa distância do centro até o ponto A é o nosso raio da esfera, e toda vez que você fizer uma secção, você fizer um corte qualquer, né, você vai ter uma relação, ou seja, uma distância entre o centro e essa parte central dessa circunferência que foi gerada. Isso aqui nós vamos chamar de Dzinho, e foi gerado um novo raio. Aqui nesse círculo aqui, ó, nós temos um novo raio, e esse novo raio aqui, ó, ele vai nos permitir a seguinte situação, descobrir quanto vale esse x'. Observe que nós temos aqui um triângulo de Pitágoras. Então eu tenho uma relação dizendo que, no caso, a hipotenusa, que é o raio, é igual à soma do quadrado dela, é igual à soma dos quadrados dos seus catetos, seria o Dzinho ao quadrado e o x ao quadrado. Então eu consigo achar esse raio aqui, fazendo o quê? Trabalhando essa ideia de simplesmente isolar o meu x', seria o r quadrado menos d, tá? O que acontece? Toda vez que você fizer uma secção e você cortar exatamente assim, a distância for zero, ou seja, cortar bem no centro, nós vamos ter um círculo que vai ser a nossa máxima esfera, ou seja, o maior círculo possível que a gente consegue cortar dentro de uma esfera. Então eu tenho vários círculos que eu posso cortar aqui, secções. A maior vai ser quando ela passar pelo centro, ou seja, o nosso Dzinho aqui, ó, ele é zero.
Chique. Vamos pegar um exemplo para a gente poder trabalhar aqui. Nós temos duas esferas, e uma tem raio 3 e outra raio 4, nessa mesma ordem, e elas também só têm um ponto em comum. Como é que eu faço para calcular a distância entre esses centros? Por exemplo, essa distância daqui até aqui é o raio, a gente vai chamar de raio 1, e essa distância daqui até aqui é o raio 2. Se essas duas esferas elas são tangentes, e a tangente exterior, elas têm um ponto só em comum. Então, como é que eu vou calcular essa distância entre os raios? Nada mais do que você somar os dois raios aí. Então, bem simples, bem sossegadinho para a gente resolver. Chique? Um segundo exercício aqui que a gente possa trabalhar com a questão de esferas, um conceito inicial, é o seguinte: você tem um R1 aqui, então a gente vai calcular o R1 de uma secção plana da esfera, sabendo que o raio dela é 13 e que a distância que você fez de secção do centro à esfera é de 5. Então, observe o seguinte: esses 5 centímetros aqui, você tem a esfera com raio 13, você fez uma secção transversal distando 5 centímetros do centro, beleza? Tá, então esse é o nosso desenho. Como a gente quer saber o R1, então simplesmente a gente faz o quê? Aplica Pitágoras, onde 13 é a hipotenusa, 5 é a medida da nossa distância do corte, né, da secção, e o R1 é o que você quer descobrir. Então, aplicando Pitágoras aqui, a gente consegue descobrir. Isso aqui é um triângulo pitagórico, né? 13, 5, aqui seria 12, e vai se calculando, tá aqui bonitinho. Então, essa é uma maneira de a gente resolver esse problema. Chique? Tá. Observe que nós temos aqui uma mistura agora de conceitos, tá? A gente colocou aqui uma esfera, só que a gente cortou ela pela metade. Então ela virou uma semi-esfera, tudo bem? Observe que eu quero calcular o volume de um cilindro que está inscrito aqui. Para esse cilindro estar inscrito, essa base todinha aqui, ó, ela tem que pertencer à base do círculo, né, da nossa semi-esfera, desse círculo máximo aqui. E todos os pontos que estão aqui, ó, do nosso amigo cilindro, eles pertencem à esfera. Legal? Então isso quer dizer que a distância do centro a qualquer um desses pontos aqui, ó, vai me dar a medida de quem? Do raio, certo? Da esfera. E isso aqui é a distância de uma secção que foi gerada, que é essa tampa aqui, ó. Observe que eu preciso descobrir aqui quanto vale esse raio, porque descobrindo quanto vale esse raio, eu consigo descobrir quanto vale o volume desse cilindro. A gente sabe que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base aqui é essa base aqui, ó. Isso aqui é um círculo que tem esse raio que a gente não sabe ainda quanto é. A altura eu sei, ó, vale 2. Então o que acontece? Nós vamos precisar aqui calcular aquele R. De que maneira? Aplicando Pitágoras. Então 4 é a nossa hipotenusa. Aqui é o nosso cateto e o R é o nosso outro cateto. Jogando na formulinha aqui da hipotenusa, você descobre que o raio é 2 raios de 3. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar essa medida e vamos colocar aqui no lugar do R. E aí a gente consegue, então, olha lá, πr ao quadrado, né? E r ao quadrado, observe que eu já coloquei 12 aqui, porque o r ao quadrado era 12. Ó. Aqui o r é 2 raios de 3, certo? Mas se eu elevar ao quadrado 2 e elevar ao quadrado raiz de 3, 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 vira 3, e é isso aqui dá 12. Então já coloquei o 12 direto aqui. O H é a nossa altura, e aí a medida do volume desse cilindro que está inscrito é exatamente 24π. Chique? Beleza. Dando um pouquinho de continuidade ao conceito, né, desses sólidos, a gente precisa sempre saber calcular a área e calcular também a medida do volume. Beleza? Como é que a gente vai calcular a área da superfície esférica, ou seja, a parte externa dela, tá? Como é que a gente vai calcular isso? Esse Arquimedes aqui, ele fez o seguinte, ele fez várias relações e ele descobriu que existe uma relação entre esfera e cilindro e também entre esfera e os cones, né, esferoides e cones. E a respeito disso, ele quis dizer o seguinte, para que eu possa calcular a medida, né, da área da superfície esférica, essa área da superfície esférica aqui, ela faz uma relação com o cilindro na seguinte situação. 2/3 da área da superfície total do cilindro corresponde a essa superfície esférica. Lembrando que quando está inscrito,
todos os pontos da esfera estão exatamente em todos os pontos internos aqui, correspondendo ao cilindro, certo? Com base nisso, então vamos tentar descobrir como ficaria a fórmula. Se a área da superfície esférica é 2/3 da área total do cilindro, qual que é a área total do cilindro? Vamos lá. A área total do cilindro não vai ser duas áreas da base mais a área que a gente chama de área lateral do cilindro, certo? A área da base é πr ao quadrado, porque é um círculo. Então, isso aqui dá 2πr ao quadrado. E a área lateral é 2πrg ou 2πrh. Como ele é equilátero, né? O g e o h são iguais, então está aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Trabalhando a ideia que, como isso aqui é um cilindro equilátero, essa distância daqui até aqui ó, é exatamente igual a essa. Então, a altura e o raio têm essa relação, onde a altura é o dobro do raio. Substituindo, então, aqui no lugar do h 2r, nós chegamos, fazendo aqui algumas operações algébricas, que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Então, o que você precisa saber para guardar aí para o seu formulário é que a área da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Beleza? Então, vamos embora. Volume. Como é que eu vou calcular essa ideia do volume, né? Como é que a gente trabalha essa ideia de volume? Assim como a gente já viu nos outros sólidos, né? Esse princípio de Cavalieri ele vale aqui também. Toda vez que você tiver dois sólidos quaisquer, em que você tiver a mesma altura, e quando você fizer uma secção, ou seja, fizer um corte nele, as áreas que aparecem tiverem a mesma medida, então eu posso chegar a uma conclusão. Então, por exemplo, tem dois sólidos diferentes. Eles têm a mesma altura. Faz uma secção. Essa área aqui é igual a essa, então eu posso afirmar que os dois têm uma relação em que o volume de um é igual ao volume de outro, através do princípio de Cavalieri. E aí, como é que eu vou calcular então o volume da esfera? Bom, vamos lá. Nós sabemos que isso aqui é um cilindro, nós vamos chamar de cilindro equilátero. E aí, eu vou pegar nesse eixo central aqui o ponto médio. Vou chamar de S esse ponto. Observe que nesse ponto médio aqui eu gerei dois cones. Beleza? Então eu tenho dois cones dentro de um cilindro equilátero. Isso aqui é a altura, e essa altura é o dobro do raio. E aí tem um nome aqui estranho, clepsydra e anticlepsydra, que é dado para esses dois objetos que foram formados dentro do cilindro. A clepsydra é o nome desses dois cones juntos. E a anticlepsydra seria a área, né, dessa região aqui, ó, toda de fora. Então essa região interna dos dois, né, seria o volume desses dois cones aqui, nós vamos chamar de clepsydra, e toda essa área externa aqui, essa região de fora, anticlepsydra. Então nós temos aqui um sólido X, né, esse sólido de fora aqui, que é o cilindro, né, todo ele, menos os dois cones. Nós vamos precisar disso aqui para poder desenvolver a formulinha. Isso que eu estou fazendo aqui, esse né, desenvolvimento da fórmula, é só para vocês saberem, mas o importante é depois guardar o resultado, ou seja, que fórmula que eu vou usar para calcular o volume da esfera. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Nós temos um cilindro, esse cilindro tem uma clepsydra dentro dele aqui, né, que são os dois cones, e eu tenho aqui uma esfera que tem a mesma altura, tá? Então, a altura dos dois vai ser o dobro do raio, que é exatamente essa medida daqui até aqui. Então, essa altura é o dobro do raio, e aqui é o dobro do raio da esfera. Legal? Tá. Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos traçar aqui um segundo plano e fizemos um corte aqui, ó, nos dois ao mesmo tempo. Se eu conseguir mostrar que essa área aqui ó, é exatamente igual a essa área, eu posso dizer que o volume desse sólido é igual ao volume desse sólido. Tá? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui. Como é que eu calculo a área, então, do sólido que está aqui na esquerda? Observe que isso aqui é uma rosquinha Dunnet, né? Isso aqui é uma área de uma coroa circular. Como é que a gente calcula a área da coroa circular? A gente pega o círculo maior e tira do círculo menor aqui, ó. O círculo maior, nós temos aqui o raio, que é esse Rzinho aqui, e o círculo menor aqui, ó, como essa medida igual a essa, isso aqui é um triângulo isósceles, então nós vamos chamar de Hzinho aqui, que é essa medida, essa distância que foi cortada, porque ele justo pegou exatamente metade desse caminho aqui. Bom, então o que acontece? Nós podemos colocar em evidência
e chegamos que a forma desse sólido aqui, ó, dessa figura, ela tem exatamente a medida de π, que multiplica r ao quadrado menos h ao quadrado, que foi colocado π em evidência. Já esse sólido da direita aqui, nós vamos ter então a área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado. Só que o nosso r aqui é esse xzinho, tá? Que foi feito um corte. Então, isso aqui é o nosso Dzinho, isso aqui é o raio da esfera, e esse é o nosso xzinho, lá daquela fórmula que a gente usa de Pitágoras. Então, lá, x² é raio menos h. Desta forma, eu chego então que o valor da área desse círculo vai ser, então, π, que multiplica isso aqui, ó, que x² é isso aqui, e observe que os dois ficaram iguais. Se os dois ficarem iguais, então, pelo princípio de Cavalieri, eu posso chegar à informação que é a seguinte. A área do círculo ela é exatamente igual à área da coroa. Desta forma, pelo princípio de Cavalieri, eu posso dizer, então, o volume do sólido e o volume da esfera são iguais. Como é que eu calculo o volume desse sólido? O volume do sólido vai ser o volume do cilindro menos o volume da clepsidra, que são os dois cones aqui. Chique? Tá. E aí o que acontece? Então, jogando na formulinha aqui, nós vamos ter o volume do cilindro, que é π vezes r ao quadrado vezes a altura, que é 2r, menos duas vezes o volume do cone, que é a área da base vezes a altura, né? Só que como tem bico, divide por 3. Então, fazendo aqui a parte lógica da álgebra, nós chegamos então que o volume da esfera vai ser igual ao volume do sólido, e que o volume do sólido é 4πr ao cubo, e dividido por 3, então o volume da esfera é o mesmo. Legal? Então, se alguém agora perguntar para você alguma vez como se calcula o volume de um leão morto, como é que você vai responder? Você vai dizer muito simples que é o volume da esfera, coisa linda, vem comigo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar agora, aplicar um pouquinho dos nossos conhecimentos aí em alguns exercícios para a gente entender o que aconteceu. O exercício é o seguinte, ó. Nós temos uma secção plana, que foi feita numa esfera, e ela está a uma distância de 3 raiz de 5 centímetros do centro. Nós temos também que foi gerado, nessa secção plana, uma área de 36 π centímetros quadrados. Tudo bem? Como se calcula, então, o volume e a área da superfície toda? Então, observe que esse 36 π ele é a medida só da área da secção. Então, você tem a esfera, fez um corte, e aí você tem uma secção. Isso é 36 π. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa descobrir o raio da esfera. Como é que eu vou descobrir o raio da esfera? Bom, senhor, então vamos lá. O desenho para ficar mais fácil é esse. E aí você tem então 3 raios de 5, o raio da esfera, e esse x aqui, que é a medida do raio desse corte, dessa secção. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, vamos pensar o seguinte. Ó. Isso aqui é o nosso x, né, que é o raio da esfera. Esse, desculpa, o raio da secção. Esse é o raio da esfera e esse aqui é a distância. Mas espera aí, como é que eu vou descobrir esse r aqui? Esse r que eu descubro pela área da secção que foi dada. 36π é igual a π r ao quadrado. Só que esse r1 ao quadrado aqui é a raiz quadrada de 36, que dá 6. Então, essa medida vale 6 centímetros. Com isso, eu consigo descobrir o raio da esfera. Que aí, agora, de novo, aplico Pitágoras, né? Fazendo as continhas aqui, 3 raiz de 5 ao quadrado. O 3 vai ao quadrado e a raiz de 5 também. Então, isso fica 3 ao quadrado dá 9, vezes 5, 45. E eu vou somar com 36. Essa soma dá 81 e a raiz quadrada dá 9. Chique? Com o raio, ficou muito tranquilo, porque para calcular a área, calcular o volume, eu só preciso do raio. A única coisa que eu preciso calcular numa esfera, o único dado numa esfera é o raio. Então, lá, a área da superfície esférica vai ser sempre 4πr ao quadrado. Então, é 4π vezes o raio ao quadrado ali, pronto, acabou. E o volume? O volume do leão morto, da esfera. 4πr ao cubo sobre 3. Fazendo essa continha, nós descobrimos os resultados. Beleza? Então, chique. Lembrando que você pode pausar o vídeo, você pode dar uma trabalhada, olhar mais com calma, ver, fazer os cálculos, olhar, voltar. Essa é a parte boa da videoaula. Chique? Queridos, nós temos aqui um outro exercício que eu selecionei para vocês. Então, Henrique. Eu tenho uma esfera e eu vou inscrevê-la dentro do cubo. O que seria inscrever? Você tem um cubo e aí você coloca a esfera totalmente dentro desse cubo. Beleza? Então tá aqui, olha lá, a carinha, a esfera minha, então você colocou inscrito isso. O que eu quero? Que você calcule o volume dessa esfera e que além disso você determine para mim uma razão. Razão, né? Uma relação
entre a área da superfície dessa parte cúbica, ou seja, do cubo, com a área da superfície esférica. Então, toda a parte da área do cubo com relação à área da superfície esférica, essa é a segunda parte da razão. Bom, vamos começar então pensando. Se o cubo tem 2 centímetros aqui, ó, de arestas, isso significa que o nosso raio vai ser a metade desse cara, certo? Porque o diâmetro da esfera também vai ser 2. Então, a aresta é o dobro do raio, logo o raio vale 1. Chique? Tá. Como é que eu calculo o volume? Bom, muito simples, 4πr ao cubo dividido por 3. Jogamos 1 aqui, fizemos a conta, chegamos que o volume da esfera é 4π sobre 3 centímetros cúbicos. Como que se calcula o volume de um cubo? Bom, o volume de um cubo vai ser 6 vezes, volume não, desculpa moçada, a área de um cubo. Como se calcula a área da superfície desse cubo? A área da superfície desse cubo vai ser 6 vezes a área de um deles, de uma superfície. Como aqui é 2, então um quadradinho aqui, 2 ao quadrado, achei a área desse cara. Chique? Tá. Como é que eu vou descobrir agora qual é a área da superfície esférica? A área da superfície esférica vai ser 4πr ao quadrado. E aí, fazendo os cálculos, eu cheguei a essa relação. Ou seja, 4π é o volume, desculpa, é a área da superfície esférica e a área do cubo é 24. Como ele pediu uma razão entre a área do cubo e a área da superfície esférica, o que a gente vai fazer? Vai dividir 24 por 4π. Mas o π é aproximadamente aí 3,14. Então, fazendo as continhas, nós vamos ter que a razão é aproximadamente 1,9. O que significa isso? Que a área desse cubo é quase o dobro da área da superfície esférica. Legal? Beleza? Show de bola! Então, olha lá, é aproximadamente 2, 1,91. Beleza. Bom, nós temos aí para finalizar a parte de esferas mais 2 conceitos. Como calcular a medida do fuso esférico e da cunha esférica. Tá? O que seria esse fuso esférico? O fuso esférico, pensando numa laranja, tipo mexerica ou bergamota, conforme a região do país, ela tem aqueles, quando você descasca, ela tem aqueles gomos que você come, então aquele gominho. Aquela parte externa dele, tá? Daquele gomo, aquilo ali, ó, isso aqui é a nossa, que a gente vai chamar de fuso. Tá? Ele é gerado por um ângulo central, porque veja bem, você tem o centro, aí você forma um ângulo e nessa região aqui, ó, essa região gera para você uma superfície, mas é um pedaço só da superfície gerado por um ângulo. Então, essa parte aqui é o fuso esférico. Chique? E aí, como é que eu faço para trabalhar essa ideia? Vamos fazer a regrinha de 3, ó. Tá? Então, como é que eu vou trabalhar essa regrinha de 3? A área da superfície esférica toda é 4πr ao quadrado, nós já sabemos. Beleza? Tá. O ângulo central aqui, ó, ele é 360 graus. Esse ângulo alfa aqui, ele vai estar relacionado para essa área azul aqui, que é a área que a gente vai chamar a área do fuso, tá? Do fuso esférico. E aí, como é que eu vou fazer? Então, multiplicando isso aqui em cruz, nós teríamos o 4πr ao quadrado vezes o alfa, e eu estaria dividindo isso aqui por 360. Dando uma simplificada aqui, dividindo por 4, nós teríamos que πr ao quadrado vezes o ângulo alfa dividido por 90 é a forma de calcular a área do fuso esférico. Tá? Isso em graus, porque se você tiver com a medida desse ângulo alfa em radianos, você vai fazer então que 2π ao invés de 360, está para 4πr ao quadrado, e multiplicando em cruz nós chegamos à conclusão que o dobro do raio ao quadrado vezes o ângulo em radianos me dá o fuso esférico. Chique? Cunha esférica. A cunha já vai ser o gomo da laranja todinho. Tá? Você vai pegar toda essa parte aqui. A cunha é toda essa parte. Tem a superfície esférica aqui, que é o fuso, e mais a região interna. Então é como se a gente estivesse calculando o volume daquele gomo da mexerica lá que você está se alimentando. Chique? Então, como é que eu faço para trabalhar essa ideia? Da mesma maneira, a gente vai trabalhar a regrinha de 3. Ó, 360 é o ângulo central, está para o volume da nossa esfera.
assim como esse alfa está para o volume que a gente vai chamar o volume da cunha. Então, o que é esse volume da cunha? Multiplicando isso aqui em cruz, seria 4πr ao cubo vezes o valor de alfa, dividido por 3, multiplicado, aqui o V vezes 360, o 360 passa dividindo. Dando uma simplificada aqui nos valores, nós teríamos então que o volume da cunha é πr ao cubo alfa sobre 270. Tá? Lembrando isso aqui em graus. Não precisa guardar essas fórmulas, tá? Guarda a relação, que ó, fica chique. E da mesma maneira, se você estiver usando o ângulo em radianos, o que você faz? Você trabalha aqui o 2π no lugar 360, multiplica em cruz, chegamos a essa relação. Beleza? Vamos resolver um exercício aqui para a gente entender que não é difícil, tá? Calcular a área do fuso e o volume da cunha esférica quando você tem o raio aí dessa esfera como 4. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Tem uma figura, essa figura foi dada no problema, e ela diz que o ângulo aqui, ó, que gerou essa região do fuso e da cunha é de 20 graus. Obrigadão, forte abraço para vocês e até breve.